Livro do profeta Josué, capítulo de número 3, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do Todo-Poderoso. Levantou-se Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, o vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, o vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. Amém? Podem sentar. Graças a Deus. A gente tem aqui um episódio de um profeta bem conhecido, chamado Josué. Josué foi o que nós chamamos de substituto, né? De Moisés. Moisés, ele foi chamado pelo Senhor, mas ele sabia que precisava ter um sucessor. E é interessante que lá em Êxodo, a Bíblia vai relatar que Josué, ele não se apartava da tenda, do tabernáculo, porque ali se manifestava a presença de Deus. Josué, ele tinha uma fissura. Josué, ele tinha um desejo, uma sede muito grande pela presença de Deus. Não à toa, o profeta Isaías vai falar assim: eu derramarei água sobre o sedento e torrente de chuva sobre a terra seca. Quem manifesta a sede de Deus, ele corresponde. É por isso que, a partir de domingo, nós vamos entrar numa série de mensagens muito importante aqui na nossa igreja. Nós vamos falar, ainda o nome da série não está definido, mas nós vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. Se a gente não manifesta essa fome diante de Deus, nós não recebemos mais do seu Espírito sobre a nossa vida. Nós recebemos o Espírito para a salvação, mas nós precisamos receber o Espírito para a atuação. Nós precisamos fluir no poder do Espírito Santo de Deus.
Nós não queremos apenas pregar aos ouvidos, queremos pregar ao coração. E isso quem faz? O Espírito, porque é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Os dons são do Espírito, os ministérios são do Espírito, e Ele reparte e dá à igreja conforme a sua vontade, conforme os seus desígnios e os seus propósitos. Josué, este profeta Josué, ele manifestava fome e manifestava sede de Deus. Por isso que esse profeta, ele foi o que foi. No momento em que Moisés ele parte dessa vida, Josué ele fica aparentemente atordoado. Quando você lê o capítulo 1 do profeta Josué, você consegue entender isso. É como se tivesse um diálogo ali. Só que parece que Josué cortou a parte que ele orava e deixou somente a parte que Deus falava. O texto vai falar mais ou menos assim: Josué, não temas. Assim como eu fui com Moisés, o meu servo, eu serei contigo. Aparentemente, ou Josué orou, ou Josué manifestou. Ele mostrou para Deus que ele estava com medo. Que o Senhor vira para ele e fala: não temas, porque eu sou contigo. Assim como eu fui com Moisés, o meu servo, para te livrar. Aí parece que ele ora e fala: mas como eu vou fazer, Senhor? É muito simples, Josué. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Mas o que eu devo fazer? Antes, Josué, medita nele de dia e de noite, que eu te conduzirei plenamente no teu caminho. Tem um segredo, Josué, para tu ser um profeta tão grande como Moisés. Tem um segredo para eu manifestar a minha presença. Tem um segredo para tu fluir no Espírito. Qual é o segredo? Eu digo para vocês. O segredo é meditar nas Escrituras. O segredo é mergulhar na palavra de Deus. A gente rompeu o ano, primeiro culto do ano hoje. E todo ano tem aquelas promessas, né? Eu não caio mais nessa. Academia, projeto 2024. Eu não prometo mais, que eu estou no auto-engano. Academia, tenho alergia. Fico empolado, para mim não dá. Mas os crentes fazem a promessa, né? Vou ler a Bíblia em 3 meses, vou ler a Bíblia em 6 meses, vou ler a Bíblia em 1 ano. Irmão, faça a meta que for. 1 capítulo por dia, 3, 5, 10, 12, que seja. Mas coloca no teu coração meditar no livro dessa lei. Dia e noite. Dia e noite. Nós só vamos fluir pelo Espírito Santo de Deus aqui nessa região, aqui no Rio de Janeiro, aqui na Pavuna, a partir do momento em que a nossa vida estiver debruçada sobre a palavra de Deus. Josué, ele foi o que foi, e o segredo dele ser o que foi porque ele meditou, ele engoliu o livro da lei, ele caminhou sobre ele. Quando chega no capítulo 3, ele está: e agora, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer esse povo passar? Eu acabei de vir do Egito. Eu passei pelo Êxodo. Josué faz parte daqueles 2 dos que saíram, que entraram na terra prometida. Eu estou aqui com tudo para fazer. Como é que eu vou agir, Senhor? Simples. Você está vendo a Arca da Aliança, Josué? Estou vendo. Quando a Arca da Aliança passar, tu segue ela. Quando a Arca da Aliança for, tu vai. Agora, o que representa a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, ela era feita de madeira de acácia, revestida do puro ouro. Dentro da arca tinha o maná, tinha a vara de Arão, que floresceu, e tinha a tábua dos mandamentos. Aquilo representava a ação de Deus. A ação de Deus é: eu tenho mandamentos, obedeça. A ação de Deus é: eu estou com vocês e eu vou testificar com os sinais, a vara de Arão. A ação de Deus é: vocês não têm como se sustentar, mas eu vou prover o maná. Ou seja, a Arca da Aliança, ela vai representar e vai simbolizar para aquele povo, e para a gente lendo esse texto, a presença de Deus. O que Deus quer e requer do seu povo é
obediência, é fé e é busca dos sinais. Ele quer que a gente olhe para ele e entenda Jeová Jireh. Mesmo com tudo caindo, mesmo com as dificuldades se levantando, a gente fica mentalizando, nós temos que priorizar o reino de Deus, nós temos que fazer o reino de Deus avançar, nós temos que levar esse evangelho para a nossa rua, para o nosso bairro, para a nossa cidade, nós temos que fazer o evangelho chegar em todas as casas, em todos os homens, em todas as mulheres, em todas as famílias, porque o evangelho é a solução para o mundo. O Senhor olha para isso e fala, eu vou prover para o meu servo, porque buscou em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vou acrescentar, diz o Senhor. A Arca da Aliança, ela vai mostrar que Deus, ele manifesta os seus sinais. Ora, por que Arão tem que ser o sacerdote? Ora, por que tem que ser ele? Moisés, isso é nepotismo. Tu está colocando ele aí só porque ele é teu irmão? Não é. É a ordem de Deus. Não, Moisés. Então faz o seguinte, os líderes das tribos, bota aí, pega a vara. Coloca a vara aí, Números 17. Coloca na terra a vara que florescer. Esse é que Deus está chamando. Esse é que Deus está escolhendo. Esse é o que Deus está elegendo. A vara que florescer, Deus é com ele. E a vara não somente floresceu, como ela deu amêndoas. Uma das funções da amêndoa, na época, era usar contra veneno de cobra. Irmão, quem é a serpente? O diabo e Satanás. Quando Deus ele manifesta o seu sinal, mostrando, eu estou aí. Eu estou confirmando essa palavra. Eu estou com vocês para fazer o meu reino avançar e impedir as astutas ciladas do diabo. Seja um Arão. Seja um Arão. Manifeste a presença de Deus. E os mandamentos. Porque hoje a gente vive na era da liberdade, né? Eu posso falar o que eu quiser porque eu tenho liberdade de expressão. Eu posso agir conforme eu quiser porque para a liberdade Cristo me chamou. Calma aí, irmão. Calma aí. Ele deu mandamentos. E os mandamentos são princípios para que a gente obedeça. Os mandamentos não é um aprisionamento tirando a nossa liberdade. Os mandamentos nos protegem de nós mesmos, do nosso pecado, do nosso desejo, da nossa vontade. A Arca da Aliança, ela vai manifestar esses três princípios: provisão, manifestação de sinal e obediência. Nós precisamos buscar isso. Nós, como igreja, precisamos viver isso. Olhamos para o mandamento e observamos: eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei da terra do Egito, a terra da servidão. Não terão outros deuses diante de mim. Não farão para ti imagem de escultura, nem do que é em cima do céu, na terra, debaixo da terra, nas águas ou debaixo das águas. Não adorarás a elas. Não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, em vão. Porque eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho. É observar os mandamentos. É observar os mandamentos que Jesus deu. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E toda a lei e o mandamento se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados limpos de coração. É observar os mandamentos, os princípios, é observar a palavra de Deus. Josué, medita no livro dessa lei de dia e de noite. O dia e noite significa o quê? Que a palavra de Deus faça parte do teu dia. Que a palavra de Deus te contemple e te complete todos os dias. Os mandamentos, os sinais.
e a provisão. A Arca da Aliança, segundo o texto que nós lemos, servia de guia. É o que a palavra, é o que os sinais e a provisão são. Conforme vamos caminhando, há a manifestação da palavra, há a manifestação dos sinais e há a manifestação da provisão de Deus. Isso vai nos guiando e confirmando os nossos passos. Ela expressa a palavra de Deus. Em um dado momento na caminhada, Josué para e ele começa a falar e ele alerta o povo: ouvi a palavra do Senhor. Olha como a palavra sempre está envolvida. Olha como a mensagem sempre está envolvida. Olha como a vontade de Deus sempre a manifesta de forma verbal. Uma igreja que não valoriza a pregação do evangelho, uma igreja que separa 15 minutos no final do culto, depois de distribuir 1,5 milhão de oportunidade, não valorizando a palavra de Deus, mas valorizando o irmão. Não vou dar oportunidade para o irmão, porque senão o irmão vai sair chateado. Não vou dar oportunidade para o irmão cantar, porque senão ele vai sair daqui triste. Não vou dar oportunidade para o irmão cantar, para o irmão orar. Vou dar oportunidade para o irmão tocar. Vou dar oportunidade para o irmão falar o testemunho. Eu vou dar oportunidade para o irmão falar uma besteira no púlpito, porque valoriza mais uma pessoa do que a manifestação da palavra de Deus. Josué estava guiando o povo, presta bem atenção nisso. Josué estava guiando o povo para a terra prometida. No meio do caminho, ele para o trajeto e ele fala: ouçam a palavra do Senhor. Você imagina que a gente está numa peregrinação. A nossa região foi tomada. Deus vem e dá graça. Deus vem e dá graça para nos libertar. E a gente alcança uma promessa. Saiam da pavuna e vão, em nome de Jesus, para o Leblon. Você recebe? Vão para o Leblon. E a gente está indo a pé, andando. E a gente está indo. Na altura ali de São Cristóvão, a gente já andou bastante. Eu paro, nós somos 50, 70, 100, 1000. E começo a pregar. Foi exatamente isso que aconteceu. Existe algo que é importante. E o mais importante nesse momento não é chegar na terra prometida. É vocês ouvirem o princípio de Deus. É vocês ouvirem a palavra de Deus. É vocês ouvirem o evangelho. Porque e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho pregado. Examinai as escrituras, porque vós cuidaste nela vida eterna, e são elas que testificam de mim. Não quereis vir até mim para ter vida. É a palavra de Deus, é o evangelho. Enquanto não darem a verdadeira importância para o evangelho, para a teologia, para a palavra de Deus, vão continuar definhando espiritualmente, não vão experimentar de um despertamento espiritual, não vão despertar para um avivamento e não vão viver as maravilhas de Deus. Eu não estou falando de bens materiais, eu não estou falando de casa, de carro, de dinheiro, eu estou falando de presença, eu estou falando de sinais, eu estou falando de prodígio, eu estou falando de vidas convertidas de verdade, largando o pecado e se rendendo a Deus. Só existe isso com a manifestação do evangelho. Eles estavam caminhando, eles estavam em peregrinação, e o que acontece? Parem e ouçam o evangelho. Expurga o pecado, irmãos. Josué está de brincadeira, né? Josué está mandando o povo tirar o pecado deles. Mas para que, Josué? Para que? A gente já passou pelo deserto. A gente está aqui. A gente está na tensão de alcançar a terra prometida e tu quer me parar para pregar e tu ainda manda eu lutar contra o pecado. E eu estou cheio de problema. Eu estou com problema na família. Eu estou com problema no trabalho. Eu estou com problema em tudo que é canto. Eu estou vivendo uma luta. E tu está me falando para me livrar do pecado? Sim.
Jesus chega no cenário e fala: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Pedro chega no cenário: arrependei-vos. Paulo chega no cenário: arrependei-vos. Arrependimento, arrependimento e arrependimento. Sabe por quê? Porque Deus, ele quer separar um povo para ele. Ele quer resgatar o que Adão jogou lá fora em Gênesis. Ele quer manifestar mais uma vez e trazer um povo à sua imagem e à sua semelhança. Então não adianta a gente querer fazer tudo e não resgatar a santidade. Vamos viver o sobrenatural de Deus, vamos viver. Vamos viver a ação do Espírito de Deus, vamos viver. Mas somente observando a sua palavra, o seu evangelho e tendo a sua direção. Por isso, Deus, ele manifesta submissão e direção. O povo teve que se submeter à direção que Deus estava dando a Josué. Porque quando Deus, ele vai fazendo um movimento, ele vai estabelecendo a hierarquia. E a hierarquia não é para honrar um acima de você. A hierarquia é para que se mantenha a ordem. Lembra do que Paulo fala? Ordem e decência. Não é muitos que decidem, são alguns que entram em conselho e um toma a decisão. E desse um é a responsabilidade. Se a decisão for errada, ele será cobrado. O povo teve que se submeter à direção que Deus estava dando a Josué. Tem ordem, tem decência. Quando Deus, ele se manifesta, irmão, não é aquela bagunça. Todo mundo rodando, todo mundo girando. Parece que trabalham para o Silvio Santos, né? No Roda-Roda Jequiti. Não é isso, não. Não é isso mesmo. Quando Deus manifesta a sua presença, primeiro, arrependimento. Segundo, cura, sinais e maravilhas. E se isso não acontece, às vezes isso acontece, e ainda acontece uma perseguição. Vitor, Deus, ele manifesta a sua presença e a gente é perseguido? Não leu Atos 2? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio sobre eles o som de um vento veemente e impetuoso e encheu todos que estavam na casa. E veio sobre eles línguas ou labaredas de fogo e encheu cada um deles. Atos 2. Atos 3, eles estão pregando. E eles estão pregando. Aí são presos. Pedro tem que chegar ao ponto de pular na frente, afoito como era, e falar: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ele estava sendo repreendido, manifestou a presença de Deus. Esse negócio, Deus está fazendo algo lindo. Ele está fazendo, mas não é o que estão achando. Sabe o algo lindo que é? Como diria o outro, luzes de neon, né? Fundos coloridos. Não é isso, não. Não é isso que é o bonito que Deus está fazendo. Sabe o que é o bonito que Deus faz? É quando ele pega um coração apodrecido pelo pecado e regenera ele. É quando Deus, ele pega o enfermo, o moribundo e dá a ele vida. Restaura a ele esperança. É quando Deus, ele pega um casamento destruído e restaura. É quando ele pega o filho que foi para o tráfico. É quando ele pega o filho que se vendeu. É quando ele pega o filho que está nas drogas e resgata esse. Isso é o bonito que Deus faz. Não é a estrutura. São as vidas. São as almas. Que Deus faça isso. Que Deus manifeste isso. Quando há a presença de Deus, nós descansamos na sua soberania. E nós andamos em unidade, em uma só fé, em um só batismo, em um só Espírito. Foi dessa forma que Josué conduziu o povo, e é dessa forma que nós vamos conduzir a nossa congregação e o nosso ministério. Nós não podemos caminhar longe um dos outros, não. Vamos caminhar juntos, em unidade, manifestando a presença de Deus. Você crê nisso?
Você crê que Deus vai manifestar sua presença? Ele vai manifestar. Ele vai manifestar. Existe uma promessa sobre nós. Existe uma promessa sobre os seus discípulos. Existe uma promessa sobre o seu povo. Se você crê nisso, então se posicione diante de Deus. Medita no livro dessa lei de dia e de noite. Não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Vai, santifica hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vocês. Você quer maravilha? Milagre? Cura? Deus vai fazer, querido. O requisito, santidade. Santidade, lutar contra o pecado. Não é só lutar contra o pecado, que é ir à feira, um monge, santo a beça. Não. É lutar contra o pecado e se voltar para a Bíblia, se voltar para a oração, se voltar para o jejum. O que Deus vai fazer no nosso ministério e através do nosso ministério em 2024, nunca se viu. Ou pouco se viu. Vamos caminhar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar, engrandecer o nosso Deus.